Nós estamos aqui ainda hoje debatendo consciência negra, porque ele ainda existe em todos esses anos, nos ramos político, econômico, religioso, social, nas faculdades, nas instituições, certo? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o africano ele esteve em toda a questão econômica do nosso país. Ele passou por todos os ciclos econômicos, ou seja, ele foi às mãos e os pés desse país. Se esse país é o que ele é hoje, é graças ao povo africano, porque ele passou pela cana-de-açúcar, primeiro pau-brasil, né? Desculpa. Passou pelo pau-brasil, passou pela cana-de-açúcar, passou pelo ouro, passou pelo café, passou pelo tabaco, passou pelo algodão. E hoje ele ainda é as mãos e os pés desse país. Porque o branco, ele não se submete ao trabalho, muitos não se submetem, a maioria, ao trabalho braçal. Se você olhar os dados, aonde está esse negro hoje? 70% dos negros estão na pobreza. 80% da parte analfabeta que nós temos no país são negros. Então ainda nós não conseguimos mudar o rumo dessa história. Por isso que nós estamos debatendo consciência negra. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito importante, não só pela realização do marco do Dia da Consciência Negra, em memórias do Luiz Palmares, Dandara, e são fatos curiosos, alguns nomes da história que eu passou brevemente, eu leio, e a professora citou um tema muito interessante, uma frase, que é atribuída a Martin Luther King, que ele falou: eu tenho um sonho, no dia em que brancos, negros, todos sejam iguais. E é importante frisar isso, porque eu tenho uma recordação, quando eu tinha por volta dos 3, 4 anos, foi a primeira vez que eu vi esse preto. E eu não entendi o que era. O que a secretária da escola estava querendo dizer? Esse preto, esse moleque preto. 10 anos depois eu fui entender. Foi o primeiro baque ali que a gente enfrenta e entende o que é o racismo. Alguns anos depois eu tive uma professora que falou: esse pessoal aqui de cor não chega em lugar nenhum. Com 12 anos eu me formei em Libras e passei a dar aula. Inclusive dei aula para a filha dela. E ela teve que engolir o que falou. Eu olhei hoje uma biografia muito interessante, ainda lembrado pelo nosso coordenador do CAD, sobre Luiz Gama. Luiz Gama, aos 17 anos, conseguiu a sua alforria e tentou o título de Rábula. Aqueles que são de fora do direito, Rábula eram os advogados da época que tinham. E Luiz Gama passou a trabalhar em prol dos que ainda eram escravizados para atingir a alforria, a liberdade, e a elite oligarca e cleptocrata da época não permitiu que ele tivesse o título de advogado. 133 anos depois, Luiz Gama foi reconhecido como advogado. Ou seja, a situação é complicada. Ainda dentro do fato, quando fala dos navios negreiros, que nós vemos a porcentagem, hoje eu vi uma notícia em classe da UFRB, da Bahia, a primeira turma do Brasil, em que 100% dos alunos do curso de elite, medicina, eram negros. Só que isso nos obriga a fazer uma reflexão dentro do ponto político-geográfico da época. Em 2002, quantos negros tinham acesso às universidades, às faculdades? Quantos sequer concluíam o ensino médio? Depois veio para frente alguns avanços no Ministério da Educação, como FIES, ProUni, SISU, Pronatec, entre outros caminhos que hoje alguns chamam de mimimi. É esse vitimismo. Será que é? Em 1888, quando a princesa Isabel aboliu, e é importante falar isso, que ela não aboliu a escravidão porque ela era boazinha, que era uma boa pessoa, vamos abolir, vamos acabar com a escravidão. Não foi isso. A escravidão no Brasil foi abolida em 88 por uma questão muito simples. Não compensava mais ter negro para pagar. Era custoso ter um escravo. Só por essa razão que a escravidão no Brasil em 1888 acabou. Pois bem, um outro fato ainda a ser memorado. Alguns séculos atrás, quando Galileu Galilei chegou a afirmar que a Terra era redonda e a igreja o perseguiu,
e o matou. Somente séculos depois, o Papa João Paulo II pediu desculpas a Galileu. E a pergunta que eu deixo é: quantos séculos nós vamos precisar para pedir desculpa para os negros, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para todos aqueles que estão oprimidos dentro do sistema brasileiro e do mundo também? Quantos séculos nós vamos precisar? Ontem, o professor citou muito bem, 2 deputados rasgaram uma charge dentro do Congresso Nacional, que é a casa do povo, de representatividade do povo, rasgaram uma charge que lá fazia uma crítica para aqueles que acompanham os jornais, onde hoje no Rio de Janeiro, até agora, já morreu 17 crianças, todas negras, com tiro de bala da polícia. Crianças que estavam indo para a escola. Não eram traficantes que estavam com um fuzil nas costas. Eram crianças de 10 anos para baixo que estavam indo para a escola. Isso é algum vitimismo? É algum mimimi? Em 2019? Eu acredito que não. E ainda quando eu me recordo daquela afirmação, alguns anos atrás, e infelizmente se faz presente porque na turma que eu me formei, à época do ensino médio, era composta a maioria da classe por alunos negros. Falha a minha memória, acho que 87% eram negros. E a grande maioria é mulher. Destes, apenas eu e mais 2 ingressamos em curso superior. Tínhamos 3 ensino médio, 3 colegiais, no terceiro fase final, 3 alunos ingressaram no curso superior. A maioria da comunidade da realidade negra. Ou seja, discutir em 2019 se cota é necessário? É importante, por uma razão muito simples. Quando terminou a escravidão, os negros não foram equiparados. Falaram: agora vocês têm direitos iguais, vocês podem fazer igualmente o que todos os barões podem fazer. Não foi essa. Eles foram trabalhar no subemprego para poder custear a vida, para poder pagar o alimento que tinha. Uma pessoa dessa, em 2019, muitos ainda não conseguiram estar plenamente desenvolvido, ou melhor, uma expressão que se usa de onde eu venho no Nordeste, que é: a maioria dos negros tiveram uma alforria em 88, mas não atingiram ainda a alforria do racismo. Impactante, não? Hoje ainda saiu uma matéria interessante num canal do YouTube que chama Buenas Ideias, de um professor de história, um jornalista do Rio Grande do Sul, conhecido como Peninha, e ele publicou um artigo sobre o presidente negro do Brasil dele, chamava Nildo Peçanha. Era o primeiro presidente negro que não admitia ser negro. Está vendo como é coisa? Foi o único presidente negro do Brasil que não admitiu ser chamado como negro. Tanto que você olha as fotos dele, se alguém depois tocar no Google, no Wikipedia, as fotos dele tem um tupete assim, negro, todo encaracolado, e as fotos dele eram tudo de blush. Pode arroz, né? Tudo para ficar branquinho. Ele não admitia que fosse falado porque ele era de origem africana. E é interessante o caso desse presidente, que ele assumiu, já no vice, ele assumiu como posse depois, porque a família da esposa dele não permitia que ele casasse. A moça era uma condessa, ele era pobre, ascendeu, batalhou, lutou muito, conseguiu o título, virou advogado, e não permitiu o casamento. A moça fugiu com ele. Só depois que ele morreu, 15 anos depois, foi reconhecido como um grande homem, que a família da noiva aceitou ele. E aí vem o pessoal hoje dizer: não existe racismo. Outro dia não, ontem, em Venceslau, no banco, um senhor foi parado no banco, sem nenhuma explicação plausível. Segurança dele também para o outro homem. Tem uma frase curiosa que diz: homens negros fardados matando homens negros descalços. Hoje a nossa grande parte da polícia é formada majoritariamente por homens pardos e negros. E curiosamente, quem morre nessa guerra são homens pardos e negros. Quando nós vemos e falamos da questão salarial, um homem negro ganha 50% a menos que um homem branco. Uma mulher negra ganha 70% a menos que um homem branco. E em 2019 não há racismo. Só que o que mais me causa espanto não é hoje nós estarmos debatendo esse tema, que é de grande relevância, como saiu o Morgan Freeman dizendo que tinha que se ter o Dia da Consciência Humana. É algo surreal, pois é necessário falar desse tema, pois existe as brincadeiras: aquele tem o cabelo assim, aquele assim, assim. Existe isso ainda. E o pior é aquele que encapa isso achando que é divertido.
como a professora citou, é uma doença. E a doença a gente só se combate falando dela e atacando mal pela raiz. E é necessário que nós tenhamos esse debate para amadurecer enquanto sociedade. Nós tivemos no ano passado uma vereadora negra assassinada e até hoje ninguém se explica por quê. Por que mataram a vereadora do Rio de Janeiro? Porque ela estava denunciando que era milícia no Rio de Janeiro, que era comandante dentro do palácio. E o pior, hoje, dentro da presidência da República, tem muitos culpados. E é discutido. Dentro do Congresso Nacional hoje, vale a pena procurar, uma deputada do Rio de Janeiro, que o professor citou, ela chama-se Benedita. Ela fez um discurso muito forte. E uma outra deputada também do Minas Gerais, Áurea Carolina, falando sobre esse racismo estrutural que sofrem as mulheres deputadas que foram eleitas para representar o povo dentro da Câmara. Não apenas o machismo, mas também como o racismo que elas sofrem. E para finalizar, algo que eu considero muito importante, eu tive recentemente a experiência, voltei a atuar no Estado e fui conhecer as escolas da nossa diretoria de ensino, Epitácio, Anastácio, Querubi, Ribeirão. E a realidade que eu encontrei foi da porcentagem das escolas públicas. Eu tive a oportunidade de visitar 4 escolas particulares e 20 públicas. Nas 20 públicas, a maioria era pessoal negro, enquanto na particular tinha 1, 2, 3% no máximo. 3%. Esses 3%, se para a memória, acho que 1 ou 2 eram bolsistas, e o restante todos os pais tinham uma classe média alta. Ou seja, as condições de igualdade são dadas em pé de igualdade para todos,